Olá, tudo bem com você? Eu não me lembro. E este é o segundo vídeo sobre impressões digitais, que tem como objetivo te apresentar uma par de caguetas que ficam muqueados em seus equipamentos e podem entregar sua capivara para bisbilhoteiros de plantão que vão muito além do que apenas seu endereço IP. O quê? Não acredito. Se é novo por aqui, vou deixar a primeira parte na descrição, onde explico com detalhes todo o contexto desta parada para assistir quando acabar este aqui. Nele eu apresento pontos de coletas e seus riscos divididos por categorias. A primeira é sobre informações básicas do seu navegador e sistema, e a segunda se refere a componentes e recursos de navegadores. Então chega de conversa mole e vamos para a próxima. Chega de brincadeiras. Recursos gráficos e desenho. Pressão na tela. Detecta se a tela consegue diferenciar toques leves e fortes, normalmente usado em navegadores móveis, e ajuda a identificar se os dispositivos têm sensores de pressão, tipo um smartphone ou tablet. Canvas Fingerprinting, uma técnica de impressão digital que usa a API de desenho em HTML5 para gerar uma assinatura única baseada na forma como o dispositivo renderiza gráficos, permitindo a identificação sem o uso de cookies. Ela mede se o navegador consegue desenhar gráficos 2D e 3D e analisa pixel por pixel. Como diferentes dispositivos e navegadores mostram esses gráficos de forma única, isto pode facilitar sua identificação. Através desta API, também é possível identificar as fontes instaladas no dispositivo, ao desenhar textos e ver como ficam. E se seu aparelho tem fontes personalizadas ou raras, isto pode virar uma assinatura única. Suporte a WebGL 2.0, versão mais avançada do WebGL, usada para gráficos 3D com mais qualidade. Diferenças no hardware gráfico e drivers o fazem renderizar cenas de formas únicas, servindo como mais um identificador. Suporte à linguagem de sombreamento. Detecta quais versões da GLSL seu dispositivo suporta, que são usadas para efeitos visuais avançados. Dispositivos e placas diferentes suportam versões distintas, o que ajuda a identificar o aparelho. Tamanho máximo de textura. Mede o maior valor desta parada que sua GPU consegue lidar através do WebGL, e como isto varia conforme o hardware gráfico, pode ajudar na identificação do seu dispositivo. Velocidade de renderização. Cronometra o tempo que sua GPU leva para renderizar gráficos complexos em 2D e 3D. Como dispositivos com diferentes GPUs têm velocidades variadas, isto também pode servir para te identificar. Suporte a anti-serrilhamento. Valida se sua placa de vídeo consegue suavizar as bordas dos gráficos através de testes de renderização com o WebGL, que podem indicar as capacidades do seu hardware gráfico. Precisão do buffer de profundidade. Mede o quão precisa é a sua GPU ao renderizar objetos em diferentes profundidades numa cena 3D, e isto pode ser mais uma pista para identificar seu dispositivo. Suporte a GPU paralelas. Verifica se o dispositivo consegue usar várias GPUs ou núcleos gráficos para acelerar a renderização através de APIs como o WebGL, e a quantidade de placas de vídeos disponíveis fornece uma pista relevante sobre o seu tipo de equipamento. Capacidades de codificação e decodificação de vídeo. Checa quais formatos de vídeo a GPU ou a CPU consegue processar, testando o suporte para codecs como o H264, VP8 e VP9. Como cada dispositivo e navegador suporta diferentes formatos, isto ajuda na sua identificação. Suporte a múltiplos monitores. Verifica se o equipamento pode conectar vários monitores ao mesmo tempo, através de scripts que analisam as telas e suas resoluções, e essa configuração pode fornecer uma pista única sobre o seu equipamento. Suporte à realidade virtual ou aumentada. Testa se o dispositivo suporta estes recursos usando a API WebXR para detectar se o hardware é compatível, e se tiver suporte a esta fita ou fones de ouvidos conectados, é possível diferenciar seu aparelho dos que não têm este recurso. Próxima categoria: sensores e recursos físicos do dispositivo. Giroscópio. Mede como o dispositivo gira nos eixos X, Y e Z, usado em aparelhos móveis para capturar movimentos e inclinações, e as variações nestes sensores ajudam a identificar o tipo do dispositivo e
e como é usado. Acelerômetro. Detecta a aceleração em 3 eixos, como quando o aparelho é sacudido ou inclinado. Captura o movimento do aparelho e ajuda a rastrear padrões de uso ao longo do tempo. Magnetômetro. Funciona como uma bússola, medindo o campo magnético ao redor do dispositivo, e pequenas diferenças entre tipos destes sensores nos aparelhos podem ser usadas para rastreamento. Sensor de luz ambiente. Detecta a iluminação ao redor do aparelho para ajustar o brilho da tela. A resposta deste sensor varia conforme o hardware e as condições de uso, ajudando na identificação do dispositivo. Sensor de proximidade. Capta quando algo como uma mão ou rosto se aproxima da tela. Ele ajuda a entender como o dispositivo está sendo usado, por exemplo, em chamadas telefônicas ou próximo ao corpo. Barômetro. Mede a pressão atmosférica e pode detectar a altitude. Presente em smartphones mais avançados, ele fornece informações extras que ajudam a rastrear geograficamente o dispositivo. Termômetro. Mede a temperatura interna ou externa e, embora raro em dispositivos móveis, quando disponível, pode fornecer mais dados sobre o ambiente ao seu redor. Sensor de orientação. Detecta se o dispositivo está em pé ou deitado, ou seja, se está em modo retrato ou paisagem, e mudanças de posição ajudam a identificar como o aparelho está sendo usado. Feedback tátil. Capta a vibração do dispositivo quando interage com ele. A intensidade e a sensibilidade variam de acordo com o aparelho, o que pode ajudar a diferenciar equipamentos. Sensor de impressão digital. Usado para desbloquear o aparelho, detecta se o dispositivo tem esta função, o que ajuda a diferenciá-lo de outros que não têm este recurso. Detecção facial. Usada para desbloquear o dispositivo e, mesmo que não identifique diretamente a pessoa, a presença desta função pode indicar o nível de sofisticação do aparelho. Próxima categoria: conexões e rede. Uso de proxies. Além de detectar o uso do Tor e VPN, como mencionei no vídeo anterior, também dá para sacar quando você está usando um proxy, o que pode sugerir que está tentando esconder sua identidade ou localização. Endereços IP. Este é o mais conhecido e tem duas variações: o IP público, que te identifica através da internet, enquanto o privado é só visto em sua rede local, e sites conseguem capturar o IP público quando você os acessa, revelando o local onde está no mundo, e isto pode ser usado para rastrear o que anda fazendo no mundo digital. Já o IP privado, quando combinado com o público, fornece uma ideia mais completa dos dispositivos que existem dentro da sua rede local. Endereço MAC, identificador exclusivo da interface de rede do seu dispositivo, e mesmo que sites não consigam acessá-lo diretamente, é usado por apps ou roteadores e pode ser útil para rastreamento na sua rede local. Tipo de rede. Mostra se o dispositivo está usando Wi-Fi, Ethernet, 3G, 4G, 5G ou outra conexão. Isto é coletado através de APIs e pode ajudar a saber sua localização atual ou se está em movimento. Velocidade da conexão. Mede a rapidez da sua internet e dá para saber se usa uma conexão de fibra, cabo ou DSL, que poderá revelar sua localização ou a do seu provedor de internet. Nome da rede Wi-Fi, que através de permissão concedidas a apps ou roteadores, possibilita o descobrimento desta informação, e isto facilita o rastreamento do seu dispositivo em locais públicos ou no trabalho. Força do sinal. Indica a qualidade do sinal de sua conexão Wi-Fi ou de dados móveis e ajuda a entender se está perto de um ponto de acesso ou de uma torre de celular. Operadora de telefonia. Mostra qual é a operadora que está usando, como TIM, Vivo ou Claro, possibilitando determinar sua localização, já que algumas operadoras só funcionam em certas regiões. Status de roaming. Diz se o dispositivo está fora da rede doméstica e pode ser útil para entender se está viajando ou fora da sua região habitual. Detalhes do Handshake TLS e SSL, que é o processo de negociação quando se conecta a um site seguro. Durante esta troca, informações como a versão do protocolo de criptografia, conjuntos de cifras e certificados SSL podem variar entre dispositivos, ajudando a identificá-los. Reinicialização de sessão TLS. Armazena dados de uma conexão segura para acelerar futuras conexões. E mesmo com outras medidas de privacidade, o identificador da sessão pode ser usado para te rastrear entre diferentes sessões de navegação. Pilha TCP/IP. Detecta pequenas variações de como o dispositivo implementa este protocolo de rede, que são distintas dependendo do sistema operacional ou dispositivo, e podem ser usadas para identificar o aparelho. Servidores DNS são usados para converter nomes de domínio em endereços IP. Isto é
coletado quando os sites são carregados e podem variar com base no seu provedor de internet ou VPN, revelando informações sobre sua rede. Próxima categoria: armazenamento e cookies. Cookies HTTP são pequenos arquivos criados pelos sites para guardar informações sobre suas sessões, preferências e atividades. Sites podem acessá-los automaticamente em visitas futuras, sendo usados especialmente por anunciantes para rastrear seus hábitos de navegação. Cookies persistentes são cookies que continuam armazenados no dispositivo mesmo após o fechamento do navegador. Utilizados para rastreamento a longo prazo e personalização, facilitam a identificação do usuário entre diferentes seções de navegação e são amplamente usados para publicidade comportamental. Super cookies, versão mais persistente dos cookies, armazenando dados fora do seu espaço tradicional, muitas vezes nos cabeçalhos HTTP, e mesmo ao limpar cookies normais, estes safadinhos podem continuar te rastreando. E tags, identificadores usados por servidores HTTP para rastrear modificações em arquivos que estão em cache, e mesmo sem cookies, podem ser usados para rastrear usuários ao identificar quem visitou o site anteriormente e quais arquivos baixou. HSTS Super Cookies, usados para forçar conexões HTTPS seguras, mas também podem atuar como super cookies ao armazenar informações de visitas anteriores, persistindo até que os dados de navegação sejam apagados. Flash Cookies, dados armazenados pelo Adobe Flash Player, permitem rastreamento de longo prazo. São mais difíceis de remover que cookies normais, e embora estejam em declínio, ainda podem estar presentes em alguns sistemas. Evercookie, um tipo especial de cookie projetado para persistir usando múltiplos métodos de armazenamento, e mesmo que o usuário tente apagá-lo, ele pode se restaurar através de outros meios, tornando um mecanismo de rastreamento extremamente difícil de remover. Storage local, permite que sites guardem grandes volumes de dados no navegador de forma persistente, ou seja, entre sessões de navegação. Isto facilita o rastreamento mesmo se o usuário limpar os cookies. Storage de sessão, parecido com o anterior, mas os dados são apagados assim que uma aba ou janela é fechada. Embora temporário, permite monitorar o comportamento do usuário durante sua visita a um site. IndexDB, banco de dados completo dentro do navegador que permite armazenar grandes volumes de informações de forma estruturada. Acessado via APIs JavaScript, pode ser usado para rastrear usuários ao armazenar dados persistentes, dificultando a exclusão, pois não depende de cookies tradicionais. Cache do navegador, armazena arquivos temporários como imagens e scripts localmente, que são acessados automaticamente para acelerar o carregamento de sites, e isto pode ser explorado para rastrear suas atividades online e facilitar sua identificação, por meio de dados armazenados entre sessões. Doom Storage, armazenamento local, incluindo storage local e de sessão, que permite a guarda eficiente de dados além dos cookies. Pode ser usado para rastrear usuários de forma persistente e é acessado facilmente através de JavaScript. WebSQL Database, banco de dados no navegador que está sendo substituído pelo IndexDB e acessado via APIs JavaScript. Pode ser usado para armazenar dados localmente e rastrear o comportamento do usuário. Apesar do suporte em declínio, ainda podem existir sistemas que usem esta parada. Cache Prefetch, recurso do navegador que armazena antecipadamente dados e arquivos de páginas web com base no comportamento previsto do usuário. Embora acelere a navegação, também pode ser explorado para rastrear atividades, já que o conteúdo é carregado antes mesmo do usuário interagir diretamente com ele. E para finalizar, identificadores exclusivos. IMEI, identificador exclusivo atribuído a cada dispositivo móvel, usado por redes e aplicativos com permissões adequadas para rastrear e identificá-los. É persistente e muito difícil de modificar. UUID, número único gerado por aplicativos ou sites para identificar dispositivos ou sessões, geralmente armazenado em cookies ou storage local. É persistente e pode ser recriado mesmo após a exclusão de cookies. IDFA, identificador exclusivo usado por aparelhos da Apple para rastreamento de anúncios, acessado por apps para coletar dados sobre o comportamento do usuário e segmentação de anúncios. GAID, similar ao anterior, mas utilizado em dispositivos Android, facilitando o rastreamento de usuários para fins de publicidade entre diferentes aplicativos e serviços. Fingerprint.js, gerado a partir de várias características do dispositivo e navegador, como fontes, resolução de tela
API Plugins, usado para rastreamento preciso em múltiplos sites sem depender de cookies. Device ID, número exclusivo atribuído ao aparelho, usado para autenticação e rastreamento em aplicativos e serviços móveis, sendo difícil de alterar. Metadados, informações incorporadas em arquivos como data de criação e localização que podem revelar detalhes sensíveis sobre um usuário, extraído automaticamente por serviço de armazenamento ou apps que lidam com estes arquivos. Caramba, tio, agora lascou. Tem alguma coisa que podemos fazer para nos proteger desta fita? Sempre tem, meu pequeno limitado. Isto não significa que seja fácil, pois se procura soluções simples e rápidas para problemas complexos, tem um monte de malandro vendendo cursos prometendo isto espalhados pela net, então vai na fé. Nossa, agora eu fui humilhado com essa zoeira sua aí. Agora, voltando para a vida adulta, os aspectos mais frustrantes de impressões digitais de navegadores é que toda vez que você o altera, como ao instalar complementos, isto torna ainda mais único, e o uso de extensões voltadas para proteger sua privacidade e impedir o rastreamento pode, ironicamente, criar uma impressão digital única do seu navegador. Por exemplo, isto acontece quando há muitas extensões de privacidade instaladas nele, e embora existam complementos para te proteger disto, em testes realizados por especialistas da Proton, foi constatado que eles em grande parte são ineficazes, e mesmo a proteção experimental contra a impressão digital do Firefox foi identificada de forma única pela ferramenta Cover Your Tracks da EFF. Inclusive, eles a disponibilizam de maneira gratuita para quem quiser verificar o quão exclusivo é o seu navegador. Também ressaltam que extensões como o NoScript no Firefox podem ser bastante eficazes contra a coleta de impressões digitais, mas é necessário configurá-la com cuidado, já que pode acabar causando problemas em alguns sites. Infelizmente, né? Nos testes da Proton, navegadores como Safari no macOS e iOS e Edge no Windows também exibiam impressões digitais únicas. O Brave, por outro lado, utiliza um método de randomização que se mostrou eficaz na prevenção de impressões digitais na versão desktop e Android, mas falhou no iOS. Isto provavelmente se deve às restrições da Apple, que obriga todos os navegadores a usarem seu WebKit em seus sistemas, limitando suas capacidades. Isso aí é uma ideia errada. O navegador Tor foi ainda mais eficaz em bloquear impressões digitais no desktop, mesmo com o nível de segurança padrão. Já no Android, a proteção foi parcial. Uma alternativa interessante é o Movad Browser, que obteve excelentes resultados no site privacytests.org, que é uma plataforma que compara as funcionalidades de privacidade dos navegadores mais populares. Legal! Então, se quiser diminuir consideravelmente o volume de dados que podem criar uma impressão digital única sobre você, use navegadores focados em privacidade, como Brave, Movad e o Tor Browser, pois possuem medidas robustas para te ajudar nesta briga. Desabilite recursos como WebRTC, Bluetooth, geolocalização e todos os outros que não são necessários para a execução de suas atividades cotidianas. E, se possível, só os habilite durante seu uso. Use bloqueadores de anúncios e ferramentas de proteção à privacidade, como uBlock Orange e NetShield, para evitar scripts invasivos. E configure seu navegador para limitar cookies e impedir o armazenamento de dados locais por tempo indeterminado. Tô cansado, velho. Infelizmente, a privacidade digital é cada vez mais desafiada com o avanço de técnicas de coleta de dados. Por isso, ajustar suas configurações de privacidade e ficar atento a essas novas práticas pode te ajudar a reduzir sua exposição e proteger suas informações pessoais. E é crucial entender como estes dados e técnicas podem ser usados para chegarem até você. Porra, se eu faço toda essa merda, saco, vou embora daqui. Tenha em mente que sensores em seu dispositivo podem fornecer dados extras que facilitam a identificação mesmo quando outras proteções de privacidade estão ativas, e cada vez que interage com redes e servidores está deixando rastros que, quando combinados, ajudam a identificá-lo e monitorá-lo. O que ferra é que, quando combinadas, estas crocodilagens tornam o rastreamento mais persistente, complicando ainda mais a defesa de sua privacidade digital. Complicou. Cada identificador tem suas próprias características, mas todos compartilham o poder de conectar atividades e comportamentos a um único dispositivo ou pessoa, tornando mais difícil se manter anônimo, o que torna irrelevante o fato de apenas mascarar o seu IP. O problema é que ninguém conta isto para você, e este tipo de conteúdo não é divulgado em grande escala, então eu me pergunto, a quem isto interessa? Não sei te dizer.
Infelizmente, não consigo mostrar todos os métodos existentes atualmente, pois ainda tem uma par de maldade acontecendo por aí sem a nossa ciência, e novas outras que surgirão com a evolução das tecnologias. Por isso, meu pequeno dicotômico e defensor de tecnologias ou soluções infalíveis de anonimato, que provavelmente estudou por alguns minutos sobre e acha que foi o bastante para te confortar, não adianta focar apenas no IP, sistema operacional, Tor, VPN, e-mail, mensageiro privado ou impressões digitais. Sua estratégia tem que ser completa e isto demandará tempo, estudo e dedicação, pois seus dispositivos estão lotados de caguetas, como metadados, por exemplo. Mas relaxa, que isto fica para um outro vídeo. Ô Sherlock Holmes, vá trabalhar na Lava Jato, Sherlock Holmes. Chegamos ao final, obrigado por ficar até aqui, eu espero que este vídeo tenha sido útil para você, e se foi ótimo. Não se esqueça do like, de se inscrever aqui e compartilhar com os amigos e familiares. Se quiser ajudar a este velho pombo a comprar o alpiste para as crianças, considere se tornar membro deste humilde canal. É só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo ou no link da descrição. Isto vai me ajudar muito nesta barra que é criar para você. Você pode fazer o que quiser. Se for do vosso interesse, vou deixar o link do nosso grupo do Telegram na descrição, beleza? E se é por falta de adeus, um beijo pra você e pra quem for da sua família. E é só isso. 从你背你心，胸口 think I'm fling 出 no， to fly to fling to blazing。